Olá, hoje estaremos dando continuidade aos treinamentos ministrados pela Unimed Paranavaí. Me chamo Thaís, sou enfermeira do setor de rede. Estaremos trabalhando com o tema úlceras por pressão. Para iniciarmos com o treinamento referente ao protocolo de úlcera por pressão, o principal objetivo é promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão e outras lesões da pele. Qual é a definição de úlcera por pressão? Então, é uma lesão localizada na pele ou tecido subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão ou da combinação entre pressão e oscilamento, causado pela fricção, e outros fatores estão associados à úlcera por pressão, mas seu papel ainda não é completamente esclarecido. Para entendermos sobre o processo de úlcera por pressão, é necessário sabermos sobre a composição da pele. Ela é composta por 3 camadas distintas: a epiderme, a derme e a hipoderme. Quais são as funções dessas camadas? Proteção, regulação da temperatura, sensibilidade, e ela é considerada como o maior órgão do corpo. Antes de iniciarmos com as classificações da úlcera por pressão, a úlcera ela é uma das consequências mais comuns, resultante de uma longa permanência nos hospitais, e é o aparecimento das alterações na pele. Essa incidência ela acaba aumentando proporcionalmente à combinação de fatores de risco. Dentre esses fatores, uma idade avançada e principalmente a restrição no leito. Estágio 1. Pele intacta, com rubor não branqueável, em uma área localizada, normalmente sobre uma proeminência óssea. Estágio 2. Perda parcial da espessura da derme, que se apresenta com uma ferida superficial rasa, com leito vermelho, rosa, sem esfacelo. Pode também se apresentar como flictena, fechada ou aberta, preenchida por líquido seroso ou sero hemático. Apresenta-se ainda como uma úlcera brilhante ou seca, sem crosta ou equimose, um indicador de lesão profunda. Estágio 3. Perda total da espessura da pele. Nesse estágio, a perca total da espessura tecidual e o tecido adiposo subcutâneo, ele pode ser visível, mas não estão expostos os ossos, tendões ou músculos, e pode estar presente algum tecido desvitalizado, fibrina úmida, mas este não oculta a profundidade da perca tecidual e pode incluir lesão cavitária e encapsulamento. O estágio 4 é a perca total da espessura dos tecidos, com exposição dos ossos, tendões ou músculos, e nesse caso, o tecido, que é essa fibrina úmida, ou o tecido necrótico, eles podem estar presentes. Nesse slide, nós trazemos outras classificações relacionadas à úlcera por pressão. Lesão por pressão não classificável, perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível, lesão por pressão tissular profunda, descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. A terceira, lesão por pressão em membrana mucosa, é uma área com ulceração ou hiperemia em membrana mucosa em região anteriormente que houve um histórico de uso de algum dispositivo médico. E por último, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. Ocorre em áreas de pele anteriormente íntegras, nas quais houve um histórico de uso de dispositivo médico no local ou em áreas próximas. Nós trazemos também a estatística relacionada à úlcera por pressão. Então, apesar da maioria das úlceras por pressão ser evitáveis, estima-se que aproximadamente
600 mil pacientes em hospitais dos Estados Unidos evoluam a óbito a cada ano, em decorrência de complicações secundárias à úlcera por pressão. E o custo total estimado para o tratamento dessas úlceras nos Estados Unidos é de 11 bilhões de dólares por ano. Nos Estados Unidos, a prevalência de úlcera por pressão em hospitais é de 15% e a incidência é de 7%. Já no Reino Unido, casos novos de úlcera por pressão acometem entre 4 a 10% dos pacientes admitidos em hospitais. Os dados do Brasil, embora existam poucos estudos e poucos trabalhos relacionados à incidência e prevalência de úlcera por pressão, foi realizado um estudo em um hospital geral universitário e evidenciou uma incidência de 39,81%. Olá, eu me chamo Andressa, enfermeira do setor de rede da Unimed, e estarei dando continuidade ao protocolo de úlcera por pressão iniciado pela enfermeira Thais. Tratando-se dos fatores intrínsecos para o aparecimento da úlcera por pressão, temos a alteração no estado geral do paciente, então pacientes semiconscientes, inconscientes, que não têm controle da sua movimentação no leito, alterações na perfusão e na oxigenação, o estado nutricional do paciente, pacientes muito desnutridos, que favorece assim o aparecimento de proeminências ósseas, a temperatura corporal elevada, os extremos de idade, nós temos pacientes então muito idosos que apresentam um maior índice de úlcera por pressão, a percepção sensorial reduzida e alterações hematológicas. Dentre os fatores extrínsecos, aparece o cisalhamento, a umidade no corpo do paciente associada à incontinência, o seu posicionamento no leito e o uso de dispositivos médicos. Nós temos algumas imagens que mostram as partes do corpo do paciente em que é mais favorável ao aparecimento da úlcera por pressão. Então, pacientes que ficam muito tempo deitado, sentado, temos as posições de repouso em que as proeminências ósseas ficam mais aparentes, favorecendo dessa forma o aparecimento da úlcera. Temos a imagem também de uma sonda vesical de demora, que o mau uso dela, a má fixação no corpo do paciente pode ocasionar ali um cisalhamento, uma fricção no corpo do paciente, pode favorecer dessa forma também o aparecimento de uma úlcera por pressão. Então, quais são as medidas preventivas para a úlcera por pressão? Nós temos o que chamamos de padrão ouro, que é composto por 2 componentes principais: o reposicionamento do paciente no leito, mais uma nutrição adequada. Esses 2 componentes nós chamamos de padrão ouro para a prevenção de úlcera por pressão no paciente. Temos também as coberturas especiais e produtos com pH neutro, padronizados pela instituição e validados cientificamente, além da fixação correta de dispositivos médicos e a aplicação de escalas de avaliação diárias com registro em prontuário. Então, para a aplicação de escalas diárias de avaliação, nós temos 2 ferramentas utilizadas: a escala de Braden adulto e a escala de Braden-Q da pediatria. Na escala de Braden adulto contemplam a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição, a fricção e o cisalhamento. E a pontuação é menor ou igual a 18 pontos, tem risco para o aparecimento da úlcera por pressão. Na escala de Braden-Q da pediatria, temos a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição, a fricção e cisalhamento e a perfusão tecidual e oxigenação. E a pontuação é menor ou igual a 22 pontos, tem o risco de aparecimento da úlcera por pressão. O objetivo da escala de Braden adulto é identificar e classificar os clientes com risco para úlcera por pressão, e essa escala deve ser aplicada a todos os clientes hospitalizados, no momento da admissão hospitalar e diariamente, conforme a avaliação da pele.
Dentre os scores, nós temos o score maior ou igual a 19, que é sem risco para úlcera por pressão. O score de 15 a 18 apresenta um risco leve. O score de 13 a 14, um risco moderado. O score de 10 a 12 é um risco alto. E o score menor ou igual a 9 é um score muito alto para o aparecimento da úlcera por pressão. Dentre as medidas preventivas para não ocasionar a úlcera por pressão no paciente, nós temos a inspeção da pele, que é uma etapa importante onde o enfermeiro vai avaliar o risco que o paciente tem de desenvolver essa úlcera por pressão, além de detectar se esse paciente já tem uma lesão por pressão instalada que veio de outro hospital ou da sua residência. O manejo da umidade, então uma pele úmida ela é mais vulnerável, ela vai propiciar o desenvolvimento de lesões cutâneas e ela tende a se romper mais facilmente. A pele ela deve sempre ser limpa, sempre que ela apresentar sujidade, em intervalos regulares, deve realizar essa limpeza na pele. O processo de limpeza ela deve incluir a utilização cuidadosa de um agente de limpeza suave, que vai aí minimizar a irritação e a secura da pele desse paciente. Dentre as medidas preventivas, nós temos também a utilização de colchões, travesseiros, almofadas apropriadas para esse paciente. Então, a utilização desses dispositivos vai favorecer a redistribuição da pressão da proeminência óssea no leito do paciente, especialmente, então, sobre as proeminências ósseas, é a preocupação principal para estar não ocasionando essa úlcera por pressão. Pacientes com mobilidade limitada, elas apresentam um risco maior de desenvolvimento da úlcera. Sendo assim, todos os esforços eles devem ser feitos para redistribuir a pressão sobre a pele, seja pelo reposicionamento a cada 2 horas ou pela utilização desses aparelhos que eu mencionei. Então, dentre os materiais que o responsável pode utilizar para redistribuir a pressão, nós temos os colchões, colchões casca de ovo, que é bastante chamado, temos os colchins, que é utilizado nos calcâneos, em locais que têm maiores proeminências ósseas, para estar realmente distribuindo o local ali onde o paciente está deitado sobre o leito, né, para não estar ocasionando a úlcera por pressão. São os itens que compõem a escala de Braden em adulto. Percepção sensorial, que é a capacidade de reagir significativamente à pressão relacionada ao desconforto. Temos o número 1, totalmente limitado, que é quando o paciente não reage, ele não geme, não se segura a nada, não se esquiva a estímulo doloroso devido ao nível de consciência diminuído ou devido à sedação, ou capacidade limitada de sentir dor na maior parte do corpo. Temos o número 2, muito limitado, é quando o paciente somente reage a estímulo doloroso, o paciente não é capaz de comunicar o desconforto, exceto através de gemido ou agitação, ou o paciente possui alguma deficiência sensorial que limita a capacidade de sentir dor ou desconforto em mais da metade do corpo. Número 3, levemente limitado. O paciente responde ao comando verbal, mas nem sempre é capaz de comunicar o desconforto ou expressar necessidade de ser mudado de posição ou tem um certo grau de deficiência sensorial que limita a capacidade de sentir dor ou desconforto em ou 2 extremidades. Número 4. Nenhuma limitação. O paciente responde ao comando verbal, não tem déficit sensorial que limitaria a capacidade de sentir ou verbalizar dor ou desconforto. O item umidade é o nível ao qual a pele é exposta à umidade. Número 2. Completamente molhado. A pele é mantida molhada quase constantemente por transpiração, urina e etc. A umidade é detectada às movimentações do paciente. Número 2. Muito molhada. A pele está frequentemente, mas nem sempre molhada. A roupa de cama deve ser sempre trocada pelo menos uma vez por turno. Ocasionalmente molhada. Número 3. A pele fica ocasionalmente molhada, requerendo uma troca extra de roupa de cama por dia. Número 4. Raramente molhada. A pele geralmente está seca. A troca de roupa de cama é necessária somente nos intervalos de rotina. O item atividade é o grau de atividade física do paciente. Número 1. O paciente é acamado, ele é confinado à cama. Número 2. Paciente confinado à cadeira.
A capacidade de andar está severamente limitada ou nula. Não é capaz de sustentar o próprio peso ou precisa ser ajudado a se sentar. Paciente anda ocasionalmente. O paciente anda ocasionalmente durante o dia, embora distâncias muito curtas, com ou sem ajuda. Passa a maior parte de cada turno na cama ou na cadeira. Número 4. O paciente anda frequentemente. O paciente anda fora do quarto pelo menos 2 vezes por dia e dentro do quarto pelo menos 1 vez a cada 2 horas durante as horas em que está acordado. O item mobilidade. Número 1. Paciente totalmente imóvel. O paciente não faz nem mesmo pequenas mudanças na posição do corpo ou extremidades sem ajuda. Número 2. Paciente bastante limitado. O paciente faz pequenas mudanças ocasionais na posição do corpo ou extremidades, mas o paciente é incapaz de fazer mudanças frequentes ou significantes sozinho. Número 3. Paciente levemente limitado. O paciente faz frequentes, embora pequenas mudanças na posição do corpo ou extremidades sem ajuda. Número 4. O paciente não apresenta limitações. O paciente faz importantes e frequentes mudanças de posição sem auxílio. Item nutrição. É o padrão usual de consumo alimentar. Número 1. Padrão muito pobre de consumo alimentar. O paciente nunca come uma refeição completa, raramente come mais de 1/3 do alimento oferecido. Come 2 porções ou menos de proteína, carne ou laticínios por dia, ingere pouco líquido, não aceita suplemento alimentar líquido ou é mantido em jejum ou mantido em dieta líquida ou via venosa por mais de 5 dias. Número 2. Paciente provavelmente com uma nutrição inadequada. O paciente raramente come uma refeição completa e geralmente come cerca da metade do alimento oferecido. A ingestão de proteína inclui somente 3 porções de carne ou laticínios por dia. Ocasionalmente aceitará um suplemento alimentar, ou recebe abaixo da quantidade satisfatória de dieta líquida ou alimentação por sonda. Número 3. Nutrição adequada. O paciente come mais da metade da maioria das refeições, come um total de 4 porções de alimento rico em proteínas, carne ou laticínio todo dia. O paciente ocasionalmente recusará uma refeição, mas geralmente aceitará um complemento oferecido, ou é alimentado por sonda ou regime de nutrição parenteral total, o qual provavelmente satisfaz a maior parte das necessidades nutricionais. Número 4. Um padrão de nutrição excelente. O paciente come a maior parte de cada refeição, nunca recusa uma refeição, geralmente ingere um total de 4 ou mais porções de carne ou laticínios e ocasionalmente come entre as refeições, não requer suplemento alimentar. Último item da escala de Braden, fricção e cisalhamento. Número 1. Problema. Requer assistência moderada a máxima para se mover. É impossível levantá-lo ou erguê-lo completamente sem que haja atrito com o lençol. Frequentemente escorrega na cama ou cadeira, necessitando frequentes ajustes de posição com máximo de assistência. Espasticidade, contratura ou agitação leva a quase constante fricção. Número 2. Problema em potencial. O paciente move-se, mas sem vigor ou requer mínima assistência. Durante o movimento, provavelmente ocorre um certo atrito da pele com lençol, cadeira ou outros. Na maior parte do tempo, mantém posição relativamente boa na cama ou cadeira, mas ocasionalmente escorrega. Número 3. Nenhum problema. O paciente move-se sozinho na cama ou cadeira e tem suficiente força muscular para erguer-se completamente durante o movimento. Sempre mantém boa posição na cama ou na cadeira. O item 4 do fricção e cisalhamento não se aplica. Na escala de Braden para criança, o seu objetivo é identificar e classificar os clientes com risco para úlcera por pressão. A escala deve ser aplicada a todos os clientes hospitalizados no momento da sua admissão hospitalar e diariamente. Na escala de Braden para criança, há a inclusão de mais um item para ser avaliado: perfusão tecidual e oxigenação, que compõe 1 ponto, extremamente comprometido, 2 pontos, paciente comprometido, 3 pontos, paciente adequado, 4 pontos, paciente encontra-se excelente. Na escala de Braden para criança, o score menor ou igual a 16, o paciente está em risco para o aparecimento da úlcera por pressão, e o score
maior ou igual a 16, o paciente não apresenta risco para o aparecimento da úlcera por pressão. Finalizando o protocolo da úlcera por pressão, temos a intervenção de enfermagem, que compõe a coleta de dados do paciente desde o momento da sua admissão hospitalar, em que é realizado um levantamento de dados dos pacientes, a verificação da pele, se já há úlcera por pressão, e também a continuidade dessa avaliação no decorrer da internação do paciente, o levantamento dos diagnósticos de enfermagem, o planejamento e intervenções que contempla a SAI e o seu preenchimento correto para acompanhar caso a caso do paciente, a implementação e o monitoramento do cuidado e a avaliação desse cuidado aplicado. Para um planejamento e intervenção de enfermagem eficaz, é necessário traçar medidas preventivas para a úlcera por pressão conforme classificação de risco da escala de Braden. Para o risco baixo, de 15 a 18 pontos na escala de Braden, é necessário realizar um cronograma de mudança de decúbito, otimização da mobilização, proteção do calcanhar, o manejo da umidade, nutrição, fricção e cisalhamento, bem como o uso de superfícies de redistribuição de pressão. Para o risco moderado, de 13 a 14 pontos na escala de Braden, é necessário continuar as intervenções de risco baixo, mudança de decúbito com posicionamento a 30 graus. O risco alto, de 10 a 12 pontos na escala de Braden, é necessário continuar as intervenções do risco moderado, realizar mudança de decúbito frequentemente, além da utilização de coxins de espuma para facilitar a laterização a 30 graus. Para o risco muito alto, menor ou igual a 9 pontos na escala de Braden, é necessário continuar as intervenções do risco alto, utilizar superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível, e o manejo da dor. Todos os processos de intervenções de enfermagem devem ser registrados em prontuário, bem como a instituição deve conter um protocolo definido e monitoramento através de indicadores. Nós agradecemos a participação de todos e ao longo do ano estaremos encaminhando mais treinamentos. Até logo!